Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é Sebastião, né? Vocês já estão vendo aqui. E daqui a pouco a gente vai ter uma conversinha bem divertida, uma conversa bem interessante com o nosso amigo Fred Didier. E o tema é um tema bem controvertido, é um tema bem polêmico, é um tema bem atual. A gente vai falar sobre colaboração premiada, a gente vai falar sobre as novidades trazidas pela lei anticrime, a gente vai falar da lei 2850 com suas novidades, né? Então a gente vai ter uma série de questões a discutir aqui com todo mundo, certo? Então, para mim é uma alegria estar participando desse evento aqui. Eu já recebi até algumas perguntas já, previamente, para fazer a Fred. Espero que essa mediação seja uma mediação divertida, seja uma mediação agradável para todos, certo? Daqui a alguns minutos eu vou justamente... Opa! Aqui são as perguntas. E vou fazer essa brincadeirinha aqui com... Opa, não. Ok. A gente vai fazer essa brincadeirinha aqui daqui a alguns minutos. Aí eu não sei se eu coloco... Daqui a alguns minutos a gente vai entrar. Então pronto. Aí a gente vai... Olá, André, tudo bem? Beleza? Espero que a pergunta que seja interessante aqui a conversa de hoje. Vou ver como é que a gente pode... Aqui, vou esperar a Fred entrar para ele poder aqui fazer a sua... Aqui tem os comentários, aqui se for as perguntas. E aqui a gente vai estar de volta aqui. Vamos lá, vou esperar a Fred entrar aqui para poder fazer a... Olá, Sânzio. Salve, salve, grande amigo, grande advogado, certo? E aqui estou vendo Laura, alunos meus aqui. Olha, Fredão aí está entrando. Vou dar um minuto aqui. Ô, grande Márcio, grande satisfação. Então vamos começar aqui. Fred está chegando. Atenção. E aí, E aí, Fredão, meu caro, tudo beleza? beleza, velho? E aí, Tudo como é que ótimo. tá aí? Tudo em paz? Tudo em paz. Confinado, mas em paz. Exato. Como é que tá a vida por aí? Me conte aí como é que tá a sua rotina. Rapaz, eu tô trabalhando alucinadamente. Alucinadamente. Essa história de não ter deslocamento faz com que você faça muita coisa, né? Isso Eu, é por verdade. exemplo, hoje eu fui a Brasília. Fui a Brasília. Mas eu iria só a Brasília hoje. Se eu fosse tempos pré-pandemia, eu só iria a Brasília. Meu dia seria ir para Brasília. E pegar um E avião e acabou. Acabou. Ia para Brasília, já volto de noite. Pronto, só teria feito isso. A quantidade de coisa que eu já fiz hoje não é brincadeira. é Não é verdade. brincadeira. E sem sair da cadeira, né? Isso é verdade, essas coisas todas. É engraçado, eu estava. E é engraçado como sua participação aqui no IBADPP. Primeiro, eu tenho que fazer aqui as homenagens de praxe ao pessoal do Instituto do IBADPP. Falar aqui de Luiz Gabriel, presidente, pessoa muito querida, e toda a comissão dele, né? Vinícius, Luciana, Lucas Carapiá. O Instituto é um instituto muito vivo, muito atuante, né? E Uma questão de ordem. Tu sim. quer colocar o tema aí não fixado? É verdade, Evan, é verdade mesmo. Se você faz um comentário É, com o nome do tema, na colaboração premiada, depois, quando ele subir, você clica e bota fixar o tema. é verdade, tá vendo? Colaboração premiada. Eu boto aqui Aí publicar. vai subir aí. Aí, peraí. Aí subiu. Aí você clica nele, Certo. clique nesse seu comentário, vai botar fixar comentário. Fixar comentário. Pronto. Aí já Pronto, tá. fixado.
premiada. É bom. Tá vendo? Fred, só uma coisa, você fez quantas lives ainda nessa pandemia aí? Você fez muitas lives? Rapaz, veja, eu nunca tinha feito, né? Até a pandemia começar, eu nunca tinha feito. Comecei a fazer dia 27 de março. De lá para cá, não sei, acho que eu já fiz umas 30, talvez. Pois é, imagino Ah, não é sempre essa nova dinâmica, né, das coisas que a gente tem é, feito. É, e aí eu comecei fazendo no meu perfil, depois foi do início, né? Vamos chamar na fase um, na pré-história das lives pandêmicas. Depois veio a fase dos convites, eu convidei pessoas. E aí depois disso eu acabei sendo muito convidado. Então hoje eu estou mais sendo convidado do que promovendo lives. Embora promoção. esteja promovendo também. É isso. E aí eu quero, antes de tudo, aí falar de você, antes da gente começar a falar do assunto. É engraçado, eu estava falando com Luísa hoje, minha mulher, e eu estava falando, rapaz, eu me lembrava de eu e você. Para quem não sabe, Fred é um ano mais novo que eu, a gente foi colega da faculdade, e eu me lembro da gente voltando de ônibus da Justiça Federal, se lembra? Né? A Bom gente, muito. estagiário da Justiça Federal, a gente voltando de ônibus lá de Sussuarana e conversando, Sussuarana. exatamente, cuidando, falando da vida, das coisas, das É, possibilidades, né? do samba. Do samba, pois é. Então é engraçado ver assim, mais de 20 anos depois e a gente aqui agora conversando. E para mim é uma alegria. Você sabe que você é uma pessoa que eu gosto muito, aliás. Você é virginiano que nem Pô, eu também, né? você é retado. Você é retado, é a frase que eu sempre digo quando você é retado. Essa coisa boa assim. E é uma coisa interessante. Você está aqui no perfil do Instituto, do IBADPP. E é interessante, e eu acho uma coisa boa, porque o Instituto, de um modo geral, boa parte dos partidários do Instituto tem uma visão um pouco refratária, vamos dizer, à chamada teoria geral do processo. Né? Você sabe bem disso. E um dos seus grandes méritos, assim, como processualista, é justamente estabelecer esse diálogo. Parece que as pessoas que lidam com o processo civil não se preocupam muito com as questões atinentes ao processo penal. E é uma coisa que lhe preocupa nas suas discussões acadêmicas, nas suas pesquisas, na verdade. Né? Então, eu queria começar que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas suas inquietações e sua relação com o processo penal. Né? Vamos lá. Eu não tenho. Primeiro, boa noite, né? Todo mundo. Boa noite, todo mundo. Boa noite, meu amigo Sebastião. Obrigado aí ao Instituto Baiano de Processo Penal pelo convite, na pessoa de Luiz Gabriel, que é o atual presidente. Tenho muitos amigos aí. Então é um prazer estar aqui. Veja, eu gosto de estudar. Ponto. E quero fazer com que o processo civil, que é a área que mais prende a minha atenção, né, todos sabem, seja o melhor processo civil possível. O processo civil mais devido. E o processo devido não é só um processo que respeita as formalidades. Né? É um processo que respeite as formalidades, que dure de forma razoável, que seja efetivo, que seja igualitário, que tenha contraditório, o juiz seja imparcial. Que a decisão seja justa, a decisão seja boa. Então, o processo seja adequado. Então, na tentativa de melhorar o processo, com o meu pensamento, eu dedico a minha inteligência a melhorar o processo brasileiro, compreender não só quando eu atuo na elaboração de textos normativos, como faço bastante, mas também na compreensão mais correta, mais adequada dos textos normativos. E isso porque meu objetivo é esse, não é outro. Eu não tenho por detrás disso nenhum outro objetivo oculto, a não ser o de tornar o processo o melhor possível. Eu não tenho nenhum problema de estudar outros processos que consigam encontrar soluções melhores para problemas que são comuns. Claro que há problemas que são exclusivos do processo penal, outros exclusivos do processo de trabalho, outros exclusivos do processo civil e alguns exclusivos do processo administrativo. Mas há problemas que são comuns. E a prova, por exemplo, é um problema comum. É um problema comum. Então, quando eu tento ver se o processo penal encontrou soluções boas, interessantes, para problemas que são comuns ao processo civil,
eu busco no processo penal, trago do processo penal para cá. Porque essa ideia, Sebastião, que é uma ideia que pautou todo mundo, desde que o Código de Processo Penal foi editado, que é do artigo 3º do Código de Processo Penal, segundo o qual é possível buscar na legislação comum, no caso, o processo civil, normas para poder aplicar o processo penal. Portanto, é como se a relação processo penal e processo civil fosse uma relação de mão única e o processo civil estivesse à disposição do processo penal para preencher algumas lacunas. Isso é uma concepção da década de 40 do século passado. Isso não faz mais nenhum sentido. A relação entre as leis é uma relação simbiótica. É uma relação de mão dupla. É uma relação de harmonização, pelo chamado postulado da integridade. O postulado da integridade, ou postulado da unidade do direito, é um postulado hermenêutico fundamental, consagrado no artigo 926 do CPC, que é dispositivo de sobredireito, portanto, se aplica a qualquer dispositivo de... portanto, postulado normativo, se aplica a qualquer forma de aplicação do direito. E o postulado da unidade exige que a gente dialogue, promova um diálogo entre as fontes. Então, eu não tenho nenhum problema, e faço isso nos meus livros, é por isso que você me fez essa pergunta, de tentar buscar no processo penal soluções para os problemas do processo civil. Como, por exemplo, a parte relativa à produção de prova ilícita. Ilícita, exatamente. Cujo regramento do processo penal é muito melhor do que do processo civil, porque não tem nada. Eu vi no seu livro agora, recentemente, justamente você fazendo a referência à aplicação subsidiária, no caso do Código de Processo Penal, em relação à prova ilícita, né? Justamente por causa do regramento. Eu tive essa oportunidade de ver recentemente. Então, de fato, e como há, por exemplo, algumas situações que são interessantes, a parte de fundamentação das decisões, no caso da prisão preventiva, agora, no Código de Processo Penal, praticamente replica o que existe no Código de Processo Civil, né? A questão da parte de fundamentação. Da motivação. Né? Então, existe... você veja, e só para arrematar o raciocínio, o que leva, o que motiva os processualistas penais a não quererem aperfeiçoar o processo penal a partir de contribuição do processo civil? Por que não? Porque toda a parte de contraditório que no processo civil é muito melhor do que no processo penal. A parte de precedentes, a parte de motivação. Porque isso, só para falar de 3 assuntos, por que isso não pode tranquilamente se aplicar ao processo penal para tornar o processo penal melhor? Não é para tornar o processo penal pior, para tornar o processo penal melhor. Melhor sob o ponto de vista do devido processo legal, que no fim das contas é o que a gente quer, né? No fim das contas é o que a gente quer. Então é isso que eu não consigo entender. Eu particularmente, não consigo entender. Embora isso nada tenha a ver com o TJ do processo. Só você sabe disso, você sabe que eu penso que não tem nada a ver, embora eu sei que muita gente acha que isso tem a ver. Mas isso é para outra conversa. Né? A questão é verdade. E já entrando um pouquinho, assim, é uma coisa, aí eu vou perguntar no meio do caminho também dessa linha, vamos dizer, mas depois para o final, tipo, o que é que você está lendo agora? O que é que você está vendo agora? Eu gosto às vezes dos livros que você indica, alguns filmes que você indica, de vez em quando Porra, antes da nossa live, eu acabei de postar no Instagram, coisa de 20 minutos antes da live, o livro que eu li hoje. Chegou hoje, eu terminei hoje, porque era um livro muito pequeno, é um ensaio, na verdade. É um ensaio em forma de livro, são as leis fundamentais da estupidez. De Carlo Tipola. Carlo Tipola é um livro de 1976, cuja tradução, o português saiu agora. E foi publicado agora. Não se sabe por quê, né? Não se sabe por quê. Foi importante publicar um livro agora sobre a estupidez humana. É verdade. E eu li esse livro hoje. Incrível. Incrível. Porra, incrível. Tá aí, a minha indicação é esse. Carlo Tipola, As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, editora Planeta. É verdade. Eu terminei de ler agora Uma História da Cidade da Bahia, de Antônio Risério. Não sei se você leu. É um livro... Opa, eu tenho ele aqui, ó. Pois é. Olha ele aqui. Aqui, ó. Bom livro, viu? Esse aqui eu só li o primeiro capítulo. Agora eu recomendo, se você não leu de Antônio Risério, esse aqui, ó.
Ah, sim. Avangar na Bahia. Ah, fantástico, fantástico. Né? Esse livro aqui foi um dos livros mais importantes da minha vida. Não, Da minha que vida. abriu as portas para Antônio Risério foi esse livro também, de fato. Isso aqui é incrível. Né? Para ver dentro de coisinhas assim de, né? Continuo postando meu blog de música de vez em quando também, né? O Música em Prosa para poder me divertir. Você sabe que eu sempre sou ligado à música, né? Sempre Há dessas, muito tempo. né? Pois é. Então, para a gente assim começar a falar do assunto, e aí tem uma questão que parece que é uma questão de fundo interessante. Porque quando a gente fala de colaboração, delação premiada, essas expressões todas, e sobretudo depois do regramento da Lei 12.850, a gente viu que a lei anticrime, vamos chamar assim, ela trouxe uma série de... Vou ficar mostrando aqui pro pessoal, viu, enquanto você vai falando. Vai falando aí que eu estou mostrando aqui pro pessoal. Avangar na Bahia, né? É, É um livro muito bom. Rapaz, Antônio, eu gosto de ler as coisas de Antônio Risério. Ele tem tá uma... isso aqui, bicho. Isso aqui é a dissertação de mestrado dele. Isso aqui foi um livro decisivo para que eu ficasse na Bahia, sabe? Para que eu não saísse da Bahia. Pois é, rapaz. Isso aqui foi. Angélica, lá me pediu o livro. Mariazinha, esse livro aqui é espetacular. Mas É vai, bom. continue. É engraçado que uma coisa puxa a outra, né? Eu falei de uma história da cidade É, que é um livro que conta algumas coisas da Bahia que eu não tinha nem ideia, né? Dentro dessa linha. Então, o que acontece nesse caminho? A gente viu que da colaboração. a Lei 12.850, com a Lei 3.964, o pacote anticrime, né? Ela trouxe uma série de mudanças, vamos dizer assim. Algumas que incorporou da jurisprudência, vamos dizer, do STF e do STJ, e algumas outras que me pareceram avanços, vamos dizer assim. Me parece que do projeto anticrime, a parte processual penal foi a que, de um modo geral, veio melhor, até do que a do Código Penal e de outras mudanças, né? Então, para começar, assim, em linhas gerais, o que é que você achou dessas modificações trazidas pela lei anticrime em relação à colaboração premiada? Assim, sua opinião, de modo geral, em relação a isso. Eu acho que melhorou bastante, bastante. O regulamento da colaboração premiada de 2013, da Lei de Organizações Criminosas, era um regulamento para aquele momento interessante, para começar a pautar, para começar a cuidar dogmaticamente do assunto interessante, mas ainda assim muito lacunoso. Muito lacunoso. O de agora, o acréscimo que foi feito, o acréscimo que foi feito pela lei, pelo pacote de crime, né? Lei 13, lei 13.894, 894, Isso. melhorou demais, embora ainda haja algumas questões em aberto, pelo menos na minha visão. Eu não sou você sabe que eu não atuo no processo penal com frequência, até já atuei em alguns casos, mas não atuo com frequência. Embora eu já estude colaboração premiada há muito tempo, como você sabe disso. Eu tenho dois textos publicados sobre colaboração premiada, e agora terminei um novo texto que eu devo publicar, até passei para você, aquilo que vai ser o núcleo desse outro texto. Eu acho que estão faltando algumas coisas, né? Ainda. Falta ainda uma clareza quanto à natureza da decisão que homologa. Isso é verdade. Isso para mim é importante. Eu particularmente acho que o procedimento de homologação é um procedimento de jurisdição voluntária penal. É um procedimento de jurisdição voluntária penal. Portanto, existe ação penal que não é condenatória. Então, é uma ação penal de jurisdição voluntária constitutiva. A decisão que faz toda julgada, no meu modo de ver. E aí, qual é o problema? O problema é que você, ao não regular que tem coisa julgada, a decisão homologatória da colaboração, você tem uma dificuldade de saber quais instrumentos para controlar isso. Porque o processo penal, ele não tem muitos instrumentos de controle da coisa julgada penal. Porque a coisa julgada penal desfavorável ao réu pode ser revista pela revisão criminal. E aí fica bem aberto. Só que a revisão criminal é pensada para uma sentença penal condenatória. No caso de uma decisão homologatória de acordo, que é o acordo da colaboração premiada,
não há um instrumento para isso. E aí é uma lacuna, e precisa se construir a solução para isso. Já se tentou habeas corpus, como o habeas corpus para qualquer coisa, se tentou habeas corpus, mas o habeas corpus tem um problema da prova pré-constituída, que não necessariamente pode existir, sobretudo nos casos em que muitas vezes o defeito da colaboração vai precisar de outro tipo de prova, que não é a prova pré-constituída. Portanto, vai ter que se pensar, e aí cabe a dogmática do processo penal, pensar em espécies de ações autônomas de controle da decisão de colaboração premiada, ainda que nós adaptemos bondade de segurança por habeas corpus ou para ações de produção de prova, uma ação atípica, autônoma de desfazimento do acordo. É preciso pensar também qual é o papel do delatado na história, porque lá atrás, no leading case do Supremo, se firmou uma ideia que eu acho que vai ser revista. Eu já vi o ministro Gilmar Ferreira Mendes plantando a ideia de que eles vão ter que voltar, eles têm encontro marcado com esse tema, é que eles tinham falado lá atrás que o delatado, né, ele controlaria a validade da colaboração incidentalmente na ação penal decorrente da colaboração em que ele é réu. E aí o delatado, nesta ação, incidentalmente, ele faria o controle. Não haveria, portanto, um controle autônomo da colaboração premiada, mas sim um controle sempre incidental, feito em defesa do réu. O que me parece um absurdo você dizer que alguém só pode controlar a validade de um ato incidentalmente. Veja que eu dou como paradigma a lei. A lei, que é um ato jurídico, ela pode ser controlada, ela pode ter sua validade controlada incidentalmente no controle difuso ou de modo principal no controle concentrado. Por que a colaboração premiada é um ato cuja validade só pode ser questionada incidentalmente? Então isso é uma lacuna, a lacuna quanto à coisa julgada, a lacuna quanto aos instrumentos de controle e a lacuna quanto à participação do terceiro no controle dessa validade. O terceiro delatado. E a outra lacuna é que a lei penal, a lei de organizações criminosas, incluindo o pacote de crime, é muito técnica na distinção entre três situações que são muito distintas. Que é a situação repare bem, Sim. Descumprimento do acordo, Sim. que é uma coisa, descumprir o que foi acordado é uma coisa, desfazer o acordo por nulidade é uma outra coisa. É uma outra coisa. E revogar o acordo é uma outra coisa. A lei, ela fala da retratação, diz que é possível haver retratação, e retratação é revogar. Perceba que retratar não tem a ver com descumprir, nem tem a ver com acordo nulo. Tem a ver com a perda da vontade de continuar fazendo o acordo. E a lei permite a retratação. Beleza. Portanto, o acordo de colaboração premiada é um acordo revogável pela lei. É do jogo. Massa. A lei fala em rescisão do acordo por omissão dolosa. Sim. Rescisão é termo atécnico. Porque se a omissão dolosa é uma espécie de dolo. Dolo é fato jurídico invalidante. Invalidante. Então, onde se lê rescisão, você tem que ler invalidação. Só que o Ministério Público mistura isso com descumprimento do compromisso. O descumprimento é caso de resolução. Você faz um acordo e o acordo não é cumprido. Ele não entrega o que prometeu entregar. Aí é um problema de descumprimento do acordo. Sim. E não está claro na lei qual é a consequência disso. Porque, olha só, Sebastião, se você anula, no meu modo de ver, né? Se você anula a colaboração premiada porque ela é defeituosa, anular significa desfazer. E desfaz é igual a brinquedo de criança com desmonta. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Não vai dar para ninguém. Exatamente. Aí a questão são as provas já utilizadas, vamos dizer. Não vão poder. Tem que anular tudo. É efeito dominó. Se é para anular, é efeito dominó. Agora, se é para revogar, a lei já estabelece quais são os efeitos. Agora, se for para resolver é resolução por inadimplemento. A resolução por inadimplemento, aí me parece que a consequência tem que ser diferente. Só que a lei não estabelece, salvo engano. Aí você pode até me dizer, se a lei estabelece qual é a consequência
para o caso de acordo não cumprido. Perceba, acordo não cumprido é acordo válido. O acordo é válido, não tem nenhum problema, mas ele não foi cumprido. E aí, qual é a consequência disso, do descumprimento? Será que o Ministério Público pode, por exemplo, não usar as provas? Aí já tem um pouco de dúvida. Mas aí são consequências bem distintas. E a quarta coisa, e a quarta situação, é a revisão do acordo. Revisão do acordo é outra coisa. Revisão do acordo, eu já tive acesso a uma colaboração premiada que tinha cláusula expressa de revisão. Se isso aparecer fato novo, não sei o quê, pode rever o acordo. Quer dizer, ou diminuir, ou aumentar o benefício, diminuir o benefício por fato novo. Revisão já é uma outra coisa, não tem a ver com nulidade, não tem a ver com descumprimento, não tem a ver com retratação. Então, essas quatro situações, revogação, resolução, invalidação e revisão, só a revogação está clara. A invalidação por omissão dolosa está prevista, mas como rescisão, o que é um equívoco. E as outras hipóteses de invalidação? E não se fala das consequências. Resolução e revisão, não vi regulamento, mas aí eu não sou especialista, aí você tem que me dizer. Na verdade, não tem, não. E uma coisa, Fred, é uma coisa interessante, que aí a gente pode discutir também, é porque, assim, existe algum indicativo ainda que sobre as questões do descumprimento do termo de colaboração pelo celebrante, por aquele que vai entregar os anexos. E quando houver o não cumprimento, por exemplo, do Ministério Público, por exemplo, numa obrigação de não denunciar, por exemplo, né? Ou seja, de pedir o perdão judicial, que a própria lei estabelece, olha, o Ministério Público pode pedir o perdão judicial, presente requisito, se ele não for o líder, se ele for o primeiro a fazer tudo isso. E o que fazer, por exemplo, com uma denúncia oferecida em claro descumprimento pelo Ministério Público, por exemplo, do termo de colaboração, ou, por exemplo, da autoridade policial que indicia e prossegue nas investigações nesse caso? Vamos lá. Aqui, eu acho que a gente do processo civil pode ajudar bastante o processo penal. Por quê? Veja, aqui eu vou estabelecer algumas premissas, certo? Para poder deixar claro meu raciocínio. Premissa número 1. A colaboração premiada é um contrato. Por que contrato? Porque cada um dos negociantes quer uma coisa diferente. Então, o Ministério Público quer prova. O colaborador quer um benefício na execução penal ou no direito penal. Então, é um contrato. É um contrato misto, não é processual só, nem é material só. Ele é misto porque tem elementos processuais e tem elementos materiais. Negociação da pena. O pacote de crime chamou isso tudo de negócio processual. Eu acho que se empolgou com o termo negócio processual, que é um assunto muito na moda no processo civil brasileiro. E aí a categoria negócio processual entusiasmou a galera que passou a chamar a colaboração premiada de negócio processual. Não tem problema, podemos chamar, porque ela é de fato também um negócio processual, mas não é só um negócio processual, porque tem um elemento material. Nós, do processo civil, que já desenvolvemos a teoria dos negócios processuais, trabalhamos bem com a ideia de descumprimento do negócio. Descumprimento do negócio. O que é que a gente defende? O que é que a gente defende? Não. O que é que a doutrina defende? Isso é uma coisa muito generalizada. O descumprimento do negócio é algo que tem que ser apontado pela parte que foi lesada e gera inadmissibilidade do ato praticado em desconformidade com o acordo. Então, uma denúncia ajuizada em desobediência à autovinculação criada pelo próprio Ministério Público, que disse que não denunciaria. Então, ele denunciou desrespeitando um acordo em que ele próprio assumiu o dever de não denunciar. É uma denúncia inadmissível. O processo tem que ser extinto. Há um defeito na formulação da denúncia. Está sem som. Está sem som. Está sem som? Agora veio o som. Diga aí. Então seria o caso de rejeição da denúncia, no caso. Rejeição da denúncia por inadmissibilidade. Agora, qual é o problema? E aí é uma coisa que no processo penal não sei como é que vai ser. No processo civil, um caso como esse, o réu teria que alegar o descumprimento do acordo no primeiro momento sob pena de preclusão. No processo penal... Eu não sei, eu acho que no processo penal seria diferente. Eu acho que seria diferente. Eu acho que nesse ponto não se falaria em preclusão. Mas o que é que a gente pode contribuir com a teoria daqui? A teoria da inadmissibilidade do ato, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, o outro ponto que eu quero destacar
que é um ponto que eu não percebi muito entusiasmo da galera do processo penal, é que o pacote anticrime, em 2 momentos, nos artigos novos da colaboração, expressamente se refere à boa-fé. E a boa-fé aí é boa-fé objetiva. Sim. Não é boa-fé subjetiva, é boa-fé objetiva. O que significa dizer que há um princípio da boa-fé. Que a boa-fé objetiva é princípio, é norma. Boa-fé subjetiva é elemento do tipo, para usar uma linguagem de vocês. Boa-fé subjetiva é elemento do tipo, é fato, portanto. Boa-fé objetiva é norma. E a boa-fé objetiva como norma está colocada no contexto da colaboração premiada. O que significa dizer que isso é uma excelente defesa para o réu. Claro que isso pode ser alegado pelo Ministério Público também. Mas comportamentos contrários à boa-fé objetiva, e boa-fé objetiva não tem a ver, repito, com boa-fé subjetiva. Boa-fé objetiva é exame de objetivo de comportamentos para ver se eles são comportamentos éticos, adequados, devidos, corretos, probos. E isso faz com que, meu amigo Sebastião, você que é professor de processo penal, pouco, mas ensina mais penal, mas já foi professor de processo penal e de prática penal. Eu tenho a impressão de que agora, nos livros de processo penal, nas aulas de processo penal, quando se for dar normas fundamentais do processo penal brasileiro, aí vai falar devido processo legal, boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é norma fundamental do processo penal. Eu já achava isso antes, agora é texto expresso. E isso faz com que os processualistas, os criminalistas, o pessoal do processo penal, tenha de estudar a boa-fé objetiva para compreender a potencialidade que isso significa nos 2 trechos que o pacote anticrime mencionou. E aí eu gostaria, por acaso, aqui do meu lado, gostaria de recomendar para vocês do processo penal esse livro aqui. Ó. A Boa-Fé no Direito Privado, de Judite Martins Costa. Essa aqui é a edição que saiu pela Marcial Pons, mas já tem uma edição pela Saraiva. Isso aqui é seguramente uma das 5 principais obras do direito brasileiro, como qualquer matéria. Pode ir qualquer matéria. Isso aqui é uma obra-prima do pensamento científico brasileiro. Isso aqui, acredite, é fundamental para a galera do processo penal compreender o que é boa-fé nas tratativas, na celebração e na execução da colaboração premiada, que é um contrato. Vai ter que usar a palavra contrato no livro de penal e processo penal. Não sei se isso já aconteceu antes. Contrato, eu vou puxar a brasa para minha sardinha um pouquinho aqui. Sabe que eu trabalho muito na linha de culpabilidade, de vulnerabilidade. E um dos artigos que eu escrevi sobre colaboração, que saiu num livro em homenagem ao ministro Marco Aurélio, que Bruno Espinheira editou, etc., e que eu discuto já a partir daí, e há um regramento no Código de Processo Civil que me parece que é fundamental no controle da validade do próprio termo de colaboração premiada, que diz respeito à questão da vulnerabilidade do colaborador, que me parece que no processo penal ela é presumida, certo? Me parece que a situação de fragilidade do réu no processo penal ela é evidente. Ninguém faz uma colaboração premiada se não tem medo, ou seja, do ponto de vista objetivo. Mas o medo é o definidor da vulnerabilidade? Não. O medo... sim. Só para eu entender o seu raciocínio. É o medo. Mas a questão é o seguinte: você, dentro de um processo penal, a vulnerabilidade do réu ela é presumida, porque do outro lado você tem o Estado, você tem o poder punitivo dentro dessa linha. Então, é presumida por conta disso, por conta dos interesses que estão postos em conflito. O direito penal e o processo penal são necessariamente instrumentos de limitação de poder. E por isso que no processo penal, forma é garantia. Vamos dizer, a formalidade é uma garantia do devido processo. Mas em qualquer lugar, não é só no processo penal. Em qualquer lugar, a forma é garantia. Mas no processo a forma é, por definição,
limite do arbítrio, não? É isso. É a definição disso. Mas, por exemplo, aquela máxima de que não há nulidade sem prejuízo no processo penal, o prejuízo se presume, vamos dizer assim. Isso é outra coisa, certo. Tá bom, tudo bem. E aí tem uma questão que é a seguinte, por exemplo, a nova lei de organização criminosa estabelece que o juiz vai analisar, inclusive, o mérito do termo de colaboração. Por quê? Porque, às vezes, se renuncia àquilo que não se pode renunciar. Havia termo de colaboração premiada renunciando à prescrição, né? Renunciando ao direito de recorrer, de impetrar habeas corpus, certo? Ou seja, o termo de colaboração premiada valia mais até do que uma decisão judicial em determinadas situações. Ou seja, então, me parece, por exemplo, que o papel do juiz e a função do juiz num termo de colaboração premiada, e aí eu vou acabar até fazendo uma pergunta do meu amigo Tiago Vieira, né, Toque Vieira, que deve estar aí nos assistindo, o grande penalista, que ele fez, olha, como controlar e conter a prática do overcharging, né, num processo de negociação. Quem vigia é o vigilante, ou seja, a ideia do abuso nos termos de negociação. Tanto que a lei de colaboração premiada diz justamente, olha, o juiz deve ter muita cautela, sobretudo quando o colaborador estiver sob medidas cautelares. E que a gente pensa medidas cautelares só a prisão. Mas não é só a prisão, não. Eu posso dizer, Fred, advogando, a gente precisa falar sobre medidas cautelares reais no processo penal. Porque medidas de indisponibilidade, de bloqueio de valores, inviabilizam a vida das pessoas, às vezes durante anos, certo? E às vezes um processo se arrasta e a vida das pessoas vai sofrendo esses efeitos sobre medidas de cautelaridade. E é engraçado que eu estou me divertindo vendo aqui a discussão paralela aí nos comentários, Luiz Gabriel, Gustavo, Carapiá, Saulo Matos, né, Ícaro. Poxa, tá tendo uma discussão paralela divertida nisso aí. Então, Jana Matida, que está aí também, compareceu para dar um abraço. Então, o que eu posso dizer? Então, dentro dessa, vamos dizer, dessa linha toda, o juiz precisa ter um papel fiscalizador importante. Ele precisa ter um papel vigilante importante, para que não se renuncie ao que não pode ser renunciado. Às vezes existem termos de colaboração estritamente genéricos, em que parece que você vende sua alma e você tem que falar se o objeto não é pré-definido e tem a questão da própria validade do ato, como você está referindo. Então, eu queria conversar com você o que é que você entende do papel do juiz num termo de colaboração e se você entende que o artigo 190, parágrafo único, pode ser aplicado em relação aos termos de colaboração premiada. Né? Eu escrevi um artigo até falando sobre dois, na verdade, sobre isso. Um nesse livro e outro no Comped lá da Costa Rica. O que é que você acha disso? Vamos lá, velho. Vamos lá. São muitas questões. Você levantou muitas questões aí, né? Muitas questões. Veja, primeiro ponto, eu vou colocar uma premissa de alguém que está olhando o problema um pouco de fora. Eu encaro a colaboração premiada como um instrumento de defesa. Quem se vale da colaboração premiada está usando uma das formas de se defender. E, portanto, diminuir o poder, a intensidade do poder que o Estado tem contra si. Eu posso fazer isso simplesmente contestando, recorrendo, tal, e posso fazer isso estrategicamente pela colaboração. E por que eu digo isso? Eu quero estabelecer logo essa premissa, porque eu vejo alguns colegas nossos dizer, por exemplo, que uma pessoa presa não pode fazer colaboração premiada. O que é, para mim, assustador. Assustador. Porque se eu entendo a colaboração premiada como instrumento de defesa, que me parece que é um instrumento de defesa, e é difícil divergir disso, eu acho, né? A pessoa presa precisa mais disso do que a pessoa que está solta. Porque se você disser que a pessoa presa não pode se valer do instrumento de defesa, que uma pessoa solta pode se valer, é, para mim, um agravamento da pena. E tem um elemento sórdido aí, eu acho. Segundo ponto, a lei ela chega a ser chata, de tão repetitiva, dizendo que tudo tem que estar acompanhado de advogado ou defensor. Até se a colaboração for subscrita de próprio punho pelo brother, pelo colaborador. Se ele
de próprio punho, subscrever, tem que estar ao lado dele ou um advogado ou um defensor. Isso é uma preocupação muito grande com a paridade de armas. Esse era um problema. De fato, se a lei não tivesse isso, as colaborações feitas de próprio punho em delegacias, em prisões, sem advogados, seriam verdadeiras tragédias. Diga. É isso é uma questão importante, e aí e por isso que eu digo que é a função do juiz nessa situação. Eu estava só construindo um raciocínio para chegar lá. Porque, na verdade, o que é que acontece? De fato, quem está preso ele vai estar desesperado para fazer uma colaboração. E aí, já que a gente está falando em termos contratuais, vamos dizer assim, as chances de se celebrar um contrato, vamos dizer assim, leonino, são muito maiores. Né? Ainda que haja um advogado, Fred, porque a questão é o seguinte: se o advogado começa a criar muitos obstáculos, é possível que para o réu preso a autoridade diga assim: esse advogado está criando dificuldade, não vai sair seu acordo, troque. Então, até esse tipo de fiscalização deve ser feita pelo magistrado, porque o magistrado não é parte, né, no termo de colaboração. Claro, perfeito, não é, perfeito. Então, me parece... Acho que você tem toda a razão, acho que a lei, o pacote anticrime melhorou muito isso, deixou claro o papel do juiz, no parágrafo 7º lá do artigo 4º da Lei de Organizações Criminosas, né? Quando diz que o juiz ele vai ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado do seu defensor, e coloca 4 diretrizes muito importantes para o controle da homologação. Muito importante isso. Isso é uma demonstração clara da preocupação com a autonomia, o exercício adequado da autonomia da parte ter colaborado com a entidade perseguidora, ou a polícia ou o Ministério Público. E que casa com o que você está dizendo. Eu só tenho um pouco de dificuldade, realmente eu tenho dificuldade com essa história de nulidade presumida, prejuízo presumido. Eu tenho dificuldade com isso. Tenho dificuldade. Não, é difícil, eu acho que esse um aspecto, é uma concepção de validade, é uma concepção que remete a um tempo em que a validade tinha algo de religioso. A forma tinha algo de religioso. De modo que, se você até alterasse a ordem das palavras, era nulo. Por alteração da ordem das palavras. E usando o célebre exemplo romano, de um sujeito que entrou com ação para cortar galho de uma videira, e o juiz romano disse que não aceitaria porque a lei falava em cortar galho de árvore. E ele usou a palavra videira, e embora a videira fosse uma espécie de árvore, ele tinha que usar a palavra árvore, e sem a palavra árvore o juiz não poderia cortar. Acho que essa ideia de a forma, uma vez descumprida, gera nulidade presumida no processo penal se a forma for favorável, a forma for para proteger o réu, eu tenho dificuldade disso. Eu entendo que essa visão é muito difundida, mas eu tenho muita dificuldade. E eu tenho dificuldade, eu até admito que o réu do processo penal, como um todo, possa ser considerado vulnerável. Eu até admito isso. Esse ponto de partida eu acho um ponto de partida correto. Mas eu não sei se eu levaria essa premissa para toda essa presunção, para toda negociação de colaboração premiada. Eu não sei se a gente pode dizer que, no ponto de partida da negociação, qualquer colaborador é um vulnerável. Eu não consigo encaixar, vulnerável presumido, né? Eu não consigo aceitar isso olhando para a realidade. Eu não consigo aceitar isso. Eu acho que é possível você pensar numa vulnerabilidade no processo penal? Agora, eu não sei se essa vulnerabilidade é a mesma no processo de celebração da colaboração premiada, que é uma outra coisa, é um processo negocial, necessariamente acompanhado por advogado, em que o sujeito... Não adianta o sujeito querer colaborar se ele não tiver o que dar. A gente sabe disso. Eu vou fazer qualquer coisa porque eu quero sair daqui. Se ele não tiver nada para dar, não tiver o que dizer, se ele falar mentira, não vai adiantar nada para ele. Então, há um jogo aí que eu não sei, Sebastião, se dá. Mas eu entendo você. Entendo até seu lugar de fala e acho que é o caso de você defender isso.
Mas o papel do juiz é imprescindível e me parece que a lei, o pacote de crime, deixou isso claro, reforçou essa sua premissa. É a minha impressão. Sim, com certeza. Porque o que é que eu imagino e o que é que eu vejo? Quem está num termo de colaboração premiada, se a gente pensar o seguinte, o que o colaborador ele negocia a sua liberdade, certo? E a colaboração premiada, vamos dizer, é um meio de obtenção de prova, não é um meio de prova, né? É um meio a partir do qual vai se chegar a alguma prova. Ô, Sebastião, me permita uma interrupção. Claro. É que eu estou acompanhando aqui a discussão, eu vi muita gente falando de venire contra factum próprio, se o Ministério Público descumprir. Não é venire. Venire, você não alega se houver descumprimento de um acordo. Se houver descumprimento de um acordo, você alega descumprimento de um acordo. É o velho e bom inadimplemento. Você alega venire contra factum próprio de alguém que não paga a dívida no dia? Não, você alega inadimplemento. O inadimplemento, ele não tem nada a ver, inadimplemento não tem nada a ver com boa-fé. Venire contra factum próprio tem a ver com boa-fé. Inadimplemento não, o cara tinha uma obrigação, não cumpriu, inadimpliu. Então, é muito mais singelo, porque é uma autovinculação. Eu não vou apelar para a boa-fé objetiva porque ele descumpriu. Não é isso. Não é isso. Se ele descumpriu, ele simplesmente é um inadimplente. É só, sem alegação de boa-fé. É teoria do adimplemento. Não tem nada a ver com força normativa da boa-fé. É importante esse registro. Mas vamos lá, continue aí, por favor. Desculpe a interrupção. E cada um tem a perder num termo de colaboração. E é por isso que eu digo que quando a gente fala do réu no processo penal e que faz um termo de colaboração, é possível, a situação dele, ele está mais propenso a abrir mão, vamos dizer, de direitos e garantias, porque a moeda de troca é sempre sua liberdade, vamos dizer. Na cabeça do colaborador, vamos dizer assim, o mais importante é o que ele está recebendo como contraprestação, que é muitas vezes uma pena reduzida ou até mesmo a isenção de pena. E para o Ministério Público ele está perdendo alguma possibilidade probatória, e aí é uma das questões que me parece ter uma relação muito grande com a prova ilícita, que é a questão que a iniciativa por lei, embora na prática isso... Mas a iniciativa formal consiste na elaboração dos anexos, né, pelo colaborador, os famosos anexos em que você apresenta a linhas gerais sobre o que você quer estabelecer, certo? E é dito, de um modo geral, que isso não pode ser utilizado de nenhuma maneira como prova, certo? No processo, caso o termo não venha a ser... caso não tenha acordo. Exatamente. Mas isso é uma regra fundamental da negociação, né? Isso vale para qualquer negociação, inclusive na negociação civil. Só que já vi situações, por exemplo, que o Ministério Público pede uma busca e apreensão na casa de alguém que iniciou as tratativas e, por exemplo, se encontra minutas, por exemplo, de termo de colaboração. Vamos dizer, celebrados, obviamente, encontrados na casa do pretenso colaborador. Me parece, por exemplo, que isso, em nome do próprio princípio de boa-fé, que essa prova é ilícita. Né? Não pode... É escandalosamente ilícita. Exatamente. É um escândalo de ilicitude. Exatamente. Aí vale a pena, Sebastião, não sei se a gente tem tempo aqui, deixa eu abrir aqui o computador que eu vou lhe mostrar uma coisa. A lei 13.140, que é a lei da mediação, ela tem um dispositivo seguinte, que é o artigo 30, que expressamente diz que provas assim, a 30, parágrafo 2º, são provas ilícitas. Pois é. A lógica é a mesma, é a lei da mediação, a lei geral, é o marco regulatório da mediação e da negociação no Brasil. Então, ela é tranquilamente aplicável. A gente pode, inclusive, dizer que faz parte de um sistema de normas que serve para compreender as negociações para colaboração nomeada, é a lei 13.140, que é a lei geral da negociação prévia. Agora, um ponto importante. Agora, a lei de organizações criminosas expressamente diz que é nula a cláusula que há renúncia ao direito de recorrer da homologação. Sim, claro. Então, resolver esse problema.
Mas, em compensação, diz que é válida a renúncia ao direito ao silêncio. É, e, e, e É que aí entra num ponto que... isso, né? Mas aí entra num ponto que é interessante, que eu vejo muita gente falar aqui. Essa ideia de que direitos fundamentais não são renunciáveis. Esse é um equívoco tão grande, isso parece religião. Isso é um equívoco tão grande dizer que porque é direito fundamental é irrenunciável. Isso não passa por exames mínimos testes mínimos de dogmáticos mínimos. Basta ver que o primeiro direito fundamental é a vida. É a vida. E suicídio não é ato ilícito. Suicídio não é ato ilícito. Há controvérsias. Há controvérsias. Não, suicídio não é ato ilícito penal. Não é ilícito penal. Mas você pode utilizar violência licitamente para impedir alguém de se matar. Sim, claro, mas é outra coisa. É outra coisa. Você vai preservar a vida do cara. Mas se uma pessoa morta não pode ser punida porque morreu. No plano secular. No plano religioso, sim. Em algumas religiões, o suicida vai ser enterrado em outro lugar. Não pode ser enterrado nem no cemitério das outras pessoas. Mas isso é uma punição religiosa. Pensa o seguinte. Eu sou obrigado a entrar com a ação? O direito fundamental de ação é um direito meu, mas se eu não quiser entrar com a ação, eu não posso simplesmente não entro com a ação. Eu concordo com você, mas só tem um ponto que eu queria colocar, que aí tem a questão da vulnerabilidade. Os direitos fundamentais, eventualmente, podem ser relativizados e podem ser renunciados, desde que praticados, vamos dizer, sem vícios de consentimento. Claro, mas isso é qualquer negócio, não é só esse. Existe algum negócio válido se tiver vício de consentimento? Qualquer um. Qualquer um. Então, vamos dizer assim, é justamente como medir, num termo de... Isso é. Entendeu? Em que medida... Esse é o ponto. Em que medida a pessoa está negociando de maneira livre. Porque é muito comum dizer assim, olha... E a gente está falando, às vezes, os termos de colaboração que fazem parte... dos quais eu já escrevi meus artigos e que orientei teses ou coisas desse tipo, são termos de colaboração celebrados num determinado nível de advocacia. Vamos dizer assim, que geralmente, quando eu falo de determinado nível, não é nenhum... ou seja, são advocacias dos poderosos, vamos dizer assim, entre aspas, crimes de colarinho branco. Eu imagino esses controles de voluntariedade assim, numa delegacia de polícia no interior, né? Como é mais complicado, vamos dizer, você exercer esse tipo de... Eu concordo com você. Por isso que eu digo, e tem Matheus Moitinho, que é juiz no interior, aí, um grande juiz também, foi meu aluno, há algum tempo, né, Matheus, nesse caso, e vê como, às vezes, a importância do juiz ser fiscal nesse ponto. Isso é uma das coisas que, para mim, é muito importante. Concordo com você. Né? Porque senão... Quer ver uma situação curiosa, Fred, que eu me deparei uma vez? Porque é o seguinte, e aí alguém perguntou aqui sobre confissão qualificada da delação. Porque é o seguinte, a confissão é uma confissão de fatos, né? Você confessa fatos, né? Mas houve uma situação que aqueles fatos, o Ministério Público deu interpretação jurídica que dava o crime X. E foi feito um termo de colaboração. E esse colaborador disse, olha, eu entendo que esses fatos configuram o crime Y, que pode me dar uma pena muito menor. E eu quero ter o direito de discutir isso judicialmente, vamos dizer assim. Ou seja, eu quero ser submetido a uma ação penal no qual eu possa fazer isso. Não sei o que é que você pensa em relação a essa questão. Esse é um excelente tema, porque aí você tem uma definição, um acordo quanto à ocorrência dos fatos, na medida em que todos vão concordar, quer dizer, o cara vai confessar e o Ministério Público vai aceitar essa confissão dele, vai aceitar essa definição de fato, mas haverá uma dúvida quanto à qualificação jurídica. Eu não vejo nenhum problema em essa dúvida ser levada por ambos, Ministério Público e colaborador, para o juiz na decisão de homologação. E o juiz dá a interpretação. Esses fatos aqui devem ser, nessa discussão aqui, devem ser enquadrados tipicamente, né, em tese, no tipo penal X e não no tipo penal Y. Eu não vejo problema nisso. Saulo Matos aqui, que também está, grande pessoa. Meu aluno.
É, Meu aluno, grande figura da Universidade de Salvador, foi meu aluno há muitos anos. Estava exato. dando 3 anos. E ele falou assim: colaboração premiada não é a realidade do interior, a confissão sim. E o problema, às vezes, Saulo, é que a confissão é por livre espancada à vontade, às vezes, né? Essa é uma questão. Um ponto importante, Sebastião. Tem muita gente que diz que colaboração premiada existe desde a lei de crimes hediondos. Isso é um erro. O que havia até 2013 eram regras legais que reconheciam na delação um fato apto a reduzir a pena. Então, é um comportamento. A lei identificava nesse comportamento de delação, cobrando voluntário, aptidão para ser levado em consideração pelo juiz para diminuir a pena. Isso não tem a ver com colaboração. Colaboração é autovinculação. O sujeito, ele age e negocia o efeito da sua ação. Perceba que até 2013, a ação não era negociada por ele. Ele não tinha poder nenhum sobre o efeito daquela declaração. Ele fazia isso para ver se o juiz levava em consideração. Com a colaboração, que é aí que muda tudo, esse efeito é negociado. Então, não é errado dizer que havia colaboração premiada no Brasil até 2013. O que havia no Brasil havia delação premiada havia, mas não como negócio, mas sim como uma conduta do acusado. Uma causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena. Não tem nada a ver com colaboração premiada. Nada a ver. Porque, de fato, a colaboração premiada, é isso que eu estou dizendo, entra justo. Tanto que os meios, as questões de delação premiada estavam nos dispositivos de natureza penal, não processual penal. Né? Nessa causa de. A gente tem que colocar as coisas, a gente tem que limpar o terreno da discussão, entendeu? Vamos discutir isso limpando o terreno da discussão, limpando de alguns elementos ideológicos. Tem que ter vontade. Claro que tem que ter vontade. Qualquer negócio tem que ter vontade. Não existe nenhum negócio em que a vontade, não sendo livre, seja válido. Por que a colaboração deve ser diferente? Então, não vamos falar frases. Eu vejo frases muito feitas. Isso são obviedades. É claro que tem que ter acordo de vontade livre, é óbvio. Por isso que o legislador é tão preocupado com isso, por isso que o legislador colocou cláusulas expressas que são nulas. Dizer que uma cláusula é nula de pleno direito é uma coisa rara no direito. É raro isso. Mas aqui colocou para mostrar isso. Você não pode tudo. Vamos controlar isso. A discussão tem que ir por aí. Como você falou, o que pode ser negociado e o que não pode? Qual o papel do juiz? Qual o papel do terceiro? Como é que se controla isso? É isso que a gente tem que discutir. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar colaboração premiada, lá quando a lei saiu, eu pegava os livros para ler, os livros já nasciam. Colaboração premiada é inconstitucional, portanto, eu não falo nada. Por que é constitucional? Porque é constitucional. E o outro diz assim, é muito bom para acabar com a criminalidade, esses bandidos, não sei o que, bandido é muito bom para não ter preso. Aí o outro é a ideologia contrária e não examina os problemas dogmáticos. E aí, nós somos cientistas do direito e aplicadores, nós temos que resolver os problemas da vida real. Como você está falando aí, o cara vai negociar essa cláusula, que essa cláusula é válida ou não? O cara negocia e negocia diretamente no tribunal. Não vai ser uma sentença de homologação, vai ser um acordo de homologação. Como é que ou vai ser a decisão monocrática do relator que vai homologar? Como é que eu controlo isso? Vai caber agravo interno? Vai caber o habeas corpus aí contra a decisão monocrática que a galera não admite? Vai ter que caber aqui como uma forma de rescisão do acordo? Esses são problemas que têm que ser enfrentados, do meu modo de ver, né? E uma coisa, e aí que, rapaz, o tempo está dizendo aqui que faltam 57 minutos restantes. O que é que eu faço aí? Você pode ficar mais quanto tempo, não. Fred? Qual é a idade aí? Não, a live tem que ser de 1 hora, não adianta ficar depois disso. Aí a parte é uma parte 2, aí a gente marca outro dia. Entendi. Então, quem vai dar 40 segundos, a gente vai encerrar. É isso, tchau. Dá boa noite, agradecer as pessoas que participaram. Então, pode dizer aí o que é. Porque eu queria discutir depois a eficácia da coisa julgada. Vamos marcar uma parte 2. A gente marca uma parte 2. Vamos marcar uma parte 2 aqui no Instituto, por debate. Eu combino com você aqui, de marcar uma parte 2. Faltam 22 segundos, então sua mensagem final, Fred, para o pessoal aqui, muitos processos. Vamos estudar, vamos tentar encontrar o melhor processo penal brasileiro, sem preconceitos, sem barreiras. Janelas abertas, meus caros.